Odeiam na porta os que o repreendem, e abominam ao que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Essa pessoa que vem falar sinceramente é uma pessoa que está falando a palavra do Altíssimo, porque só a palavra dele é a verdade. Nada mais aqui nesse mundo é a verdade, é somente a palavra do Altíssimo, porque só ela tem a vida eterna. E aí quem está na religião e ama a sua religião, quando ouve a palavra do Altíssimo, quando alguém me falar a verdade, rejeita, não quer ouvir. E esses homens aí, as quais vocês servem nas religiões, eles cobram tudo de vocês. Eles dão um pouquinho de palavra lá, versículos isolados, ou ensinos de cada religião aí, e por tudo que tem aí é cobrado, nada é de graça. Porque as religiões, o único intuito desses homens espirituais aí, os guias espirituais daqueles que estão em religião, é o dinheiro. Tem o coração exercitado na avareza. A salvação está lá longe, bem longe. Porque muitos desses homens aí que estão atrás do púlpito, que estão nas religiões, que são os guias, são anjos caídos. São demônios escondidos naqueles corpos ali, fingindo, camuflado nesses corpos de carne. Eles que criaram as religiões, eles criou a teologia. E aí quem aprende deles acaba estando na mentira também, ainda que seja um anjo arrependido. E nos discursos desses homens, nessas religiões aí, eles ficam falando o que vocês têm que fazer, que fazendo isso você vai alcançar a prosperidade, os seus sonhos. Eles lançam para vocês esses vinhos aí, mas no final quem bebe é ele, porque você vai lá e dá do suor do seu trabalho na mão deles. Dizima, dá oferta, faz as suas caridades, ajuda eles na necessidade deles lá, e assim eles têm uma vida boa nas suas custas, enquanto que você nunca bebe esse vinho, nunca alcança esse sonho. E aí quando vai lá falar com o falso profeta, é porque você não tem fé, é por causa que você não fez certinho o ritual, é porque você não acendeu a vela do jeito certo. Eles vêm dando desculpa e enganando vocês, porque vocês não têm a verdade. A verdade é a palavra do Altíssimo. Porque sei que são muitos as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate e rejeitai os necessitados na porta. Então as transgressões desses homens aí é grande. E quem está aprendendo com eles e espalhando aí para as outras pessoas também está nessa mesma transgressão. Porque os ensinos que tem na religião afligem as pessoas, não torna elas a vida eterna. Não transforma a natureza, continua tendo ainda a mesma natureza maligna de Satanás. Então, por mais que as pessoas falem que a religião dela torna elas espirituais, isso é mentira. É só acontecer alguma coisa ruim que a pessoa mostra a natureza maligna dela. E com essa natureza maligna de Satanás, a qual é terrena, faz sempre estar com a mente voltada com as coisas da terra, buscando as coisas da terra, correndo sempre em prol da vida terrena. E da mesma forma, maquina o mal, tem inveja, fica fofocando a vida dos outros, sempre fazendo coisas de pessoas terrenas, porque tem a natureza de Satanás. Então é natural que façam essas coisas. Agora, aquele que vem para a palavra do Altíssimo e renova o seu entendimento pela prática da verdade, quando o Espírito Santo vem e te ajuda na obra, seu entendimento é renovado e agora você tem a mesma natureza do Altíssimo. Aí esse mundo está crucificado para você e você crucificado para este mundo, pois você já não passa mais a ser habitante da terra, mas do céu. E assim você pode voltar para casa. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, o que for prudente guardará silêncio, que quer dizer o quê? A pessoa que tem a palavra do Altíssimo no seu coração e é obediente, não é afligido pelas aflições deste mundo. Sempre está no descanso da palavra, porque a palavra é o verdadeiro descanso espiritual. Não importa como esteja a vida da pessoa, aquele que tem o Espírito Santo, tem a palavra do Altíssimo e está obedecendo, para ele está tudo bem, porque sabe que vai ser salvo. Essa é a maior paz que uma pessoa pode ter. E os frutos do Espírito é paz, alegria, felicidade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé. Então essa pessoa sempre está em constante alegria. Vai dormir alegre, acorda alegre, e assim sucessivamente. E também quando acontecer o arrebatamento, este também guardará silêncio, porque ele não vai ter a voz dele aqui clamando por misericórdia, pedindo perdão. Agora ele está lá em cima. Agora os maus não vão subir, porque não se purificaram pela palavra do Altíssimo. Não foram vivificados, continuaram mortos em seus pecados. Aí estes vão ficar clamando no dia mau.
quando vê que o arrebatamento aconteceu, aí vão dar crédito, porque foram Tomés, precisaram ver para crer, e agora vão ficar clamando por misericórdia, com choros e prantos. E ai daquele que não clamar, porque se não clamar, o Pai não vai trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada e nem para o Espírito Santo ministra. Aí não vão saber o caminho, não vão saber o que tem que fazer na tribulação para alcançar a salvação, não vão saber o caminho da vida eterna e acabarão sendo lançados no lago de fogo. E o Pai já previra esses tempos, pois está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão de um mar a outro mar, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Por quê? Quando acontecer o arrebatamento, todas as pessoas vão pegar a palavra do Altíssimo e vão vir ler aqui. Nesse dia vão ter tempo para ler, só nesse dia. Antes não teve, porque estavam nas suas desculpas e ficava falando: rogo-te que me haja por escusado, porque eu tenho uma coisa importante para fazer aqui. Estava correndo atrás dos sonhos, de trabalho, de prosperidade, casamento, sempre estava buscando de coisas mundanas. Mas nesse dia aqui vão encontrar tempo, vão começar a ler a palavra do Altíssimo, mas cadê o Espírito Santo para abrir a palavra e te dar entendimento? Não vai ter, porque o Espírito Santo vai subir, vai levar a noiva e os convidados. Então quem tinha entendimento subiu. Só ficou os pecadores, quem não tem entendimento. E se você voltar a ouvir o homem, ai de você. Por isso que o Pai, pela sua infinita misericórdia, deixou preparado o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Aqui está tudo aberto. Aqui nesses dois canais você conhece o Pai, porque o Pai se revela no Filho, e o Filho é a palavra, a qual contém aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. Tanto hoje, antes da tribulação, quanto na tribulação, vocês vão conhecer quem é o Pai, vão saber quem é Ele, e vão querer voltar para casa. Então entendam, o Pai está tratando hoje com o Israel espiritual. Vocês, brasileiros, é o Israel. Então o Pai está chamando vocês para o concerto, para vocês voltarem para casa. Então de uma forma ou de outra vocês vão voltar. É por isso que naquela parábola o rei lá diz: vai lá e força-os a entrar na minha festa. Então quando acontecer o arrebatamento, as pessoas vão vir na marra, porque tem que vir. O Pai não quer que vocês sejam condenados ao lago de fogo, Ele quer que vocês sejam salvos e volte para casa, e vocês vão voltar. Independente se vai ser na tribulação ou não, vocês vão vir, vão ser salvos. E a salvação está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. Então basta vocês obedecer o que está sendo dito no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra, para que naquele dia você não seja encontrado nu. E o rei diga: amigo, como você entrou aqui? E aí envergonhado não vai ter o que dizer. Então o Pai vai pegar e falar para amarrar e jogar nas trevas exteriores, isso é, no lago de fogo. Então aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra, vocês vão se revestir das vestes nupciais para não serem encontrados nu na festa e achados com roupa, a qual é a palavra do Altíssimo. E aí participarão da festa e do reino do Eterno por toda a eternidade. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Altíssimo dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então o que é buscar o bem? Bom é só o Eterno. Ele é a vida eterna. Então você busca Ele como? Pela palavra dele. Ele enviou a sua palavra aqui para pagar pelos nossos pecados, quando Yahushua HaMashiach foi pregado na cruz e morreu por todos nós. E nos deu acesso ao Pai. Agora podemos conversar com Ele. Podemos falar com Ele. O véu foi rasgado. A sua carne foi rasgada. Agora você pode orar pedindo para o Pai te ajudar nas suas dificuldades em relação aos pecados. Então Yahushua já rasgou o véu. Agora por meio dele temos acesso ao Santo dos Santos. Isso é, agora podemos conversar diretamente com o Pai por meio dele, por meio da palavra. Então se você não fizer bom uso do sacrifício de Yahushua HaMashiach, o qual ele morreu por todos nós, quando acontecer o arrebatamento você não vai subir porque você não usou do sangue dele para se limpar. Então naquele dia, na tribulação, o véu vai ser se rasgado como? Você vai ter que morrer pela sua fé sem negar o nome do seu Salvador, Yahushua HaMashiach. Porque o véu é a sua carne. É a sua carne que te impede de obedecer à palavra do Altíssimo, de ter uma comunhão com Ele. Mas Yahushua já derrotou a carne, já derrotou Satanás que habita na carne. Então você precisa da palavra dele. Se você não vir para a palavra, não tem como você vencer a morte. Porque quem venceu a morte foi a palavra, foi Yahushua HaMashiach. Não é para você ficar orando por coisas materiais. É para você orar pela sua salvação. Yahushua HaMashiach não foi torturado para você ganhar um carro. Ele passou pelaquela situação para te libertar dos pecados e por consequência você sair da condenação eterna, o lago de fogo.
Então você tem que entender isso. Se você não entender isso e ficar na ignorância, você vai estar na apostasia, debaixo dos pés do inimigo. E foi ele que criou a religião, para você ficar enganado, achando que está servindo ao Altíssimo, mas não. Está servindo a Satanás e os demônios. Porque na apostasia, nas religiões, não é dado a conhecer os mistérios do reino. Vocês não conhecem o Pai nesses locais. Quem está na religião não sabe quem é o Pai, não conhece e nem o viu. E nem o Pai conhece essas pessoas. Então ele está te chamando aqui agora para você conhecê-lo e ele te conhecer. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Altíssimo dos Exércitos, tenha piedade dos remanescentes de José. Então o que é odiar o mal? É todo o entendimento terreno. Se alguém vem falando um entendimento terreno, alguma coisa do mundo, que vai contra a palavra do Altíssimo, na porta, isso é, na sua boca, é para estar a palavra dele. Não é para você concordar com a pessoa. É para você falar a palavra do Altíssimo, ainda que aquela pessoa fique com raiva de você. É melhor aquela pessoa com raiva de você, porque você falou a verdade, do que o Altíssimo irado com você por ter rejeitado ele diante dos homens. E por rejeitar ele diante dos homens, o Filho vai te rejeitar no dia do juízo. Então não ame ninguém, não coloque ninguém acima do Pai. Ele diz que veio trazer dissensão a essa terra. De agora em diante, o inimigo da casa ia ser os próprios familiares. O pai ia estar contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a mãe contra a filha. Que quer dizer o quê? Não é para você agradar as pessoas, é para você andar conforme a palavra, ainda que a palavra desagrade essas pessoas. E pelo seu bom comportamento, pois você vai ser uma luz na sua casa ou na sua rua, ou seja, onde quer que você esteja, eles vão ver a sua boa obra, que vocês são cartas vivas, espirituais. E essa luz que você vai transmitir a eles através da sua obediência à palavra, o seu modo de falar conforme a palavra, e pelo seu meditar na palavra, isso vai trazer eles também para a palavra. Porque eles vão ver que Yahushua HaMashiach vivifica os mortos, pois você está vivo. Agora quem está no pecado está morto e é escravo do pecado. Portanto, assim diz o Senhor, o Altíssimo dos Exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto, os que souberem prantear. Então os remanescentes de José é quem? É aqueles que acreditam na palavra, porque José ele tinha o trigo quando teve fome. E qual é a fome que a pessoa tem? É a fome e sede da palavra do Altíssimo, porque o você real é a consciência, o anjo que se arrependeu lá em cima, antes da fundação do mundo. Então essa alma, você, está querendo voltar para casa, porque você era de lá. Então o que faz você voltar para a vida eterna é a palavra do Altíssimo. Por isso diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. Então a palavra dele está aqui e por ela você vai viver. Não é pela religião, não é pelo ensino mundano, é pela palavra do Altíssimo. E se não procurar o bem, naquele dia, nas ruas vai ter muito choro e pranto. Muitas pessoas dizendo, ai de mim. Por quê? Não acreditaram na palavra, não buscaram o bem, que é a palavra. Outros buscaram, mas não obedeceram. O arrebatamento acontece. E aí as pessoas vão se arrepender de não ter crido e nem obedecido a palavra do Altíssimo. E aí o lavrador da terra vai chorar, vai prantear. Por quê? A terra é você. O seu corpo é a terra. Era para você ter cuidado do seu corpo. E não deixar um demônio viver através do seu corpo. Porque quando você tem o entendimento terreno, você tem a natureza de Satanás. Você tem a natureza maligna de Satanás. E Satanás usa o teu corpo, os demônios, porque os demônios, para poder viver nesse mundo material, já que eles são espíritos, eles precisam de um corpo material, que no caso é o seu. Então ele coloca uma vontade, um desejo, um sentimento e coloca pensamento. Então ele vem com pensamentos e geralmente quando ele vem com pensamentos, ele vem com eu. E se eu fazer isso? Eu estou querendo fazer aquilo. Estou com vontade disso. Ele sempre vem falando de uma maneira que parece que os pensamentos são seus, mas não são seus. É dele. Aí você aceita esse pensamento porque você acha que é você. Aí ele vem e coloca um desejo. Aí quando você obedece esse desejo ou essa vontade, aquela obra que resulta dessa vontade ou desejo, não é você, a alma vivente, vivendo. É o demônio no seu corpo vivendo naquele momento. Então vamos dar um exemplo aqui. Aconteceu uma coisa no serviço do rapaz, ele ficou estressado e ele é fumante. Aí Satanás vai vir com o pensamento, vou fumar ali para relaxar. Aí vem a vontade, o desejo, e na hora que o rapaz estava fumando,
não é a alma vivente, é o demônio nele, vivendo aquele momento. Então é para você cuidar da terra, é para você arar a terra, fazer veredas retas, para você andar conforme a palavra do Altíssimo. Foi para isso que ele veio, para te tirar do domínio desse demônio. Agora você não vai mais andar conforme os seus desejos, as suas vontades, seus sentimentos. Agora você vai andar conforme o culto racional, que é pelo entendimento. Você não vai esperar vontade para obedecer a palavra do Altíssimo. Você não vai esperar pensamento para vir para você lembrar da palavra e obedecer. Você vai estar constantemente meditando na palavra, conversando com o Pai também, em oração. E se vir alguma vontade para você fazer tal coisa e essa vontade é contra a palavra, você vai obedecer a palavra. Se vem uma vontade para você não fazer tal coisa, mas a palavra diz para fazer, como por exemplo, perdoar, você vai lá e perdoa. Você não vai mais agir segundo suas vontades, nem sentimento, e nem pensamento, e nem desejo. Agora você anda conforme o que a palavra diz. E por muito você praticar essa maneira de viver, a sua inclinação sai da carne e vai para o espírito, porque o seu entendimento está sendo renovado. E aí já não tem mais dificuldade alguma para obedecer a palavra do Senhor, pois agora a sua natureza é do Pai. Então é natural você obedecer a palavra dele, porque a palavra dele é espírito e vida, e as leis dele são espirituais. Mas como agora a sua inclinação é para o espírito, então você vai fazer o que é do espírito. E aí você vai ser dirigido pela palavra do Altíssimo e guiado pelo Espírito Santo no seu dia cotidiano, noite e dia, sendo dirigido pela palavra e guiado pelo Espírito Santo. Então tudo que você vai fazer agora é segundo o raciocínio. Por que eu estou querendo fazer isso daqui? Por que está vindo essa vontade? O que eu estou fazendo aqui está de acordo com a palavra? Não, então não vou fazer. Assim você está caminhando para a vida eterna, e quando acontecer o arrebatamento você vai estar puro e vai subir. E no canal Espírito Santo Ministra, vocês vão entender muito mais sobre essas questões. Procura, porque ali é o canal que ensina você a nascer de novo, a renovar o seu entendimento e receber a natureza divina do Pai e ser guiado pelo Espírito Santo. O canal Azeite na Lâmpada é para aquelas pessoas que infelizmente ficarem para a tribulação e alcançarem a salvação. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então essa plantação de vinha, Isaías profetizou. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele veio aqui, plantou uma vinha e esperasse que desse frutos, mas não deu, só deu frutos amargos, porque não obedeceram a palavra dele. Não se encheram da palavra, pelo contrário, ficaram no mundo, obedeceram o mundo, deram frutos para a morte. Então nesse dia aqui, essa vinha não vai subir. A única maneira de subir na tribulação é morrendo pela sua fé, sem negar o nome do Salvador, Yahushua HaMashiach. E aqui pelo canal Azeite na Lâmpada, e também pelo Espírito Santo Ministra, vocês que ficaram para a tribulação, tenham certeza disso. Vocês vão conseguir, desde que vocês estejam empenhados em entender tudo que está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Então, sejam empenhados, essa é a última chance. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão o encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então tem muitas pessoas que nem conhecem o Altíssimo, nem sabem quem ele é, ainda está debaixo dos pés de Satanás, tem a natureza maligna dele e fica falando: o Apocalipse é uma esperança. Ou então fica desejando que Yahushua venha nas nuvens. Essa pessoa nem sabe o que significa Yahushua vir nas nuvens. Quando Yahushua vir nas nuvens é para destruir este mundo e condenar todos aqueles que estiverem com vida aqui. Por isso que está falando: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Então o que vai acontecer? Primeiro vai acontecer o arrebatamento. O Pai vai tirar os seus escolhidos daqui, os que foram obedientes, os que aprenderam o caminho aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Pois nesses dois canais se conhece o Pai, verão o Pai e saberão quem é Ele. Agora as outras pessoas não conhecem o Pai porque tem a mesma natureza maligna de Satanás. E aí vai acontecer a tribulação, e no período da tribulação o canal Azeite na Lâmpada estará aí para ajudar aqueles que ficarem.
a darem as suas vidas e morrerem pela sua fé sem negar o nome de Yahushua. Porque a fuga não é para o mato, não é para a caverna, não é para nenhum local. A fuga é para cima, é morrendo pela sua fé sem negar o nome de Yahushua, para ser salvo. E aí depois que não tiver mais ninguém que vai dar a sua vida pela sua fé, aí Yahushua vem nas nuvens, para condenar todos que estiverem sobre a terra. Então não é para de maneira nenhuma ver o dia do Senhor, é para morrer antes desse dia. Quando vocês encontrarem o canal Azeite na Lâmpada, no Templo da Tribulação, vocês têm que se preparar o quanto antes, para vocês não verem esse dia, para que assim vocês não sejam condenados ao lago de fogo. E depois que Yahushua vir nas nuvens, os que estão aqui na terra já estão condenados, que verem esse dia, serão levados lá para o mar de vidro, e lá verão os salvos à direita com o corpo glorificado, o corpo luminoso, e os que estiverem à esquerda vai estar com esse corpo de carne aqui. Serviram a carne, receberam o corpo de carne. Ceifou para o espírito, recebeu o corpo glorioso. E quando estiverem diante do tribunal de Yahushua, para dar conta às obras praticadas pelo corpo, não é para saber se vão ser absolvidos, para ver se vão ser salvos. Muito pelo contrário. Só estarão lá no tribunal só para saber por que estão indo para o lago de fogo. Por quê? Porque o tribunal do justo é aqui, o agora. Por exemplo, agora você está aqui ouvindo o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Você já está sabendo que vontade, desejo e sentimento é obra do demônio. Então você tem a chance de se corrigir e sair debaixo dos pés de Satanás. Então este aqui é o seu juízo, o seu tribunal. O que você vai fazer? A sua carne está querendo ir nas redes sociais, assistir uma série, jogar videogame, seja lá o que você gosta. Você vai fazer o quê? Vai obedecer sua carne? O tribunal do justo, o seu agora, está acontecendo exatamente agora. O Pai está olhando para você agora, os anjos e os demônios. O que você vai fazer agora? Vai fazer a sua vontade, seguir o seu desejo, o seu sentimento? Porque agora a sua carne vai estar querendo sair daqui do vídeo e fazer outra coisa, e se divertir, ficar nas redes sociais perdendo tempo, ou está querendo colocar coisas contra você. Quem você vai obedecer? O tribunal está expondo tudo aqui agora. Aqui no canal tem a verdade. Para qual lado você vai inclinar? Se você inclinar para o Espírito, aqui você vai saber tudo o que é para fazer, suas obras vão ser manifestas e você pode se consertar e sair debaixo da condenação. Agora, se você sair ou não acreditar ou não obedecer e continuar servindo a sua carne, no dia do tribunal vai ser testemunhado contra você no dia do juízo. O Eterno quer esclarecer para vocês a questão do tribunal. O tribunal é o seguinte: a palavra veio e Yahushua já era o julgamento de vocês. Se vocês seriam absorvidos da condenação eterna, a morte eterna, o lago de fogo, ou vocês seriam condenados. A palavra do Eterno é o juiz. Então, quando você está ouvindo a palavra, antes dos dois canais, você tinha a palavra. Então, quando você estava lendo a palavra, ali você estava examinando a sua vida. Porque a palavra diz: examinar as escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Então, quando você ia ler a palavra, você estava no julgamento do Eterno, onde a palavra é o juiz. Estava julgando a sua vida. Então, você fosse obediente à palavra, você seria absorvido da condenação eterna, a morte eterna, o lago de fogo. Se você não obedecesse à palavra, a palavra não lhe absorveria e você seria condenado ao lago de fogo, a segunda morte. Então, o seu julgamento diante da palavra já aconteceu quando você tinha a palavra para você ler, se examinar, se avaliar e a palavra te julgar. Porque a palavra é o juiz, a palavra é quem julga e a palavra é quem vai determinar o seu futuro na eternidade. Se você será salvo, se você será condenado, se você será absorvido ou se você será condenado. Então, para os que já morreram até chegar à época que nós estamos, se eles não foram obedientes à palavra, vocês podem ter certeza que eles foram condenados. Eles não foram absorvidos da condenação eterna, lago de fogo, segunda morte, se assim não obedeceram à palavra. Então, quando a palavra vem na sua vida, preste atenção. Ela é o seu juiz, ela está julgando você. E isso não tem a ver com a religião, isso não tem a ver com o que fizeram
na palavra, cortar em capítulo e versículo. Você não lê a palavra por inteiro, você lê pelos pedaços. Qualquer pessoa com uma sua consciência normal vai entender que nenhum livro não se lê assim. Até por ver que nenhum livro na terra se lê dessa forma. Então, por que foi ler a palavra assim? Desde quando a palavra era o seu juiz e estava julgando a sua vida, se seria absolvido ou condenado. Então, quem leu a palavra nessa condição que foi apresentada a palavra do Eterno, cortada em capítulo e versículo, e não obedeceu a palavra, porque não tinha como obedecer, não tinha como entender um livro que se lê assim, então vocês podem ter certeza que essas pessoas, elas não foram absorvidas no julgamento pela palavra e elas foram condenadas ao lago de fogo, à segunda morte. Então hoje, o que o Eterno diz? A palavra continua, mas agora existem os dois canais, porque a desculpa que dá, não dá para entender a palavra. Bom, agora tem os dois canais, esclarecendo exatamente a palavra. Então, quem vir ler a palavra vai ter o acompanhamento dos dois canais, porque o Espírito Santo, pelos dois canais, esclarecerá o que está escrito nas Escrituras. Então, hoje o que acontece? O tribunal continua armado no universo. Continua a palavra o juiz, a palavra quem julga. E Yahushua disse, eu não vim julgar esse mundo, já tem quem julgue a palavra. Então a palavra do Eterno é o juiz, a palavra quem julga. A palavra do Eterno é quem vai decretar a sua situação espiritual. Você for obediente à palavra, te absorve da condenação eterna, lago de fogo, segunda morte. Você não for obediente, ela não te absorve da segunda morte, condenação eterna, lago de fogo. É assim que é decidido o tribunal do universo, onde a palavra é o juiz. Então hoje você tem a palavra, hoje você tem os dois canais. Hoje você não tem desculpa para dizer que não entendeu a palavra, por isso ela não pôde julgar a sua vida. Hoje você está sabendo a forma correta de ler a palavra, folha por folha, um livro inteiro. Como você lê qualquer um outro livro, assim você lê a palavra. Porque se você pegar um livro da sua casa, cortar em capítulo e versículo, e você ler pulando de um lado para o outro, o que você vai entender? Então a mesma coisa é a palavra. Você não vai ler ela pulando, saltando. Você vai ler página por página. Se você pegou o livro de Mateus, você vai ler por inteiro, página por página. Então você tem hoje a palavra, o ensinamento correto como você deve ler a palavra, e você tem os dois canais que lhe esclarece o que você disser não entendi na palavra. Então hoje tem o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Então você não pode mais dizer eu não entendo a palavra, porque os canais é de uma forma tão esclarecida que não tem possibilidade de alguém dizer eu não entendi, eu não compreendi. Não é possível falar isso diante desses canais. Então hoje, o que o Eterno lhe diz a sua condição como você se encontra diante do tribunal do universo? O julgamento está armado. Desde quando a palavra chegou que o julgamento está armado. Então tem o Eterno e os seus anjos de um lado. Satanás, os demônios do outro lado. E você está no meio. Todos os olhos estão voltados para você. Até então você era inocente, você não tinha conhecimento, você não tinha entendimento, você estava totalmente tomado pelo engano, pela mentira, você estava na religião. Então você não tinha opção. Até aí você estava numa condição de provavelmente ir para o lago de fogo. Mas agora não é assim a sua situação. Você continuou vivo até aqui, então agora você tem opção. Você tem decisão. Hoje você vai vir para o canal, para os dois canais, você vai vir para as Escrituras, que os canais é a revelação da palavra, você vai vir para os canais, o nome verdadeiro é Yahushua, revelação do único e eterno Criador Yahushua. Então, todos os olhos estão voltados para você, você se encontra no centro, que o Eterno está especificando de uma forma assim, bem pessoal, para você se colocar na posição, porque ele vai falar de uma forma única e exclusiva com cada um que ouvir o canal. Então, você vai entrar nos canais, você vai ter a palavra, você vai ser instruído, você vai ser orientado, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Então, o que vai acontecer com você? Se você sabendo de tudo, você entendendo tudo, você não sendo mais inocente, você não sendo mais uma vítima enganada, você se inclinar para a sua carne, depois de você saber tudo o que é a sua carne, então Satanás e os demônios
estarão observando que você escolhe eles. Então o Eterno não vai poder fazer nada por você, porque você está mostrando para eles que você escolhe eles. Então você, depois de ter todo o conhecimento da palavra, todo o entendimento, toda a instrução que os canais lhe dão, você vir para o lado espiritual, obedecer à palavra. Então você está dizendo para Satanás e os demônios que você escolhe o Eterno. Você escolhe o Eterno. Você fica do lado do Eterno. Você prefere a sua salvação à sua vida eterna. Porque se você obedecer à sua carne, você vai estar dizendo para os demônios que você prefere eles, você prefere a morte, você prefere a condenação eterna, o lago de fogo, a segunda morte. Então você não obedecer à sua carne, você vir para o lado espiritual, obedecer à palavra. Então você está dizendo para os demônios que você aceita a salvação, a vida eterna. Então é assim que o mundo espiritual observa você e avalia você, a sua decisão. Então, você, depois de entender tudo, compreender tudo, absorver tudo, todo o entendimento que você teve, você inclinou para o Espírito, para a obediência à palavra, para o Eterno. Então, você vai ter o Espírito Santo do seu lado para lhe incomodar, lhe constranger com o que você estiver fazendo de errado. Você vai ter os canais para ser instruído que você está fazendo de errado. E você vai ter os anjos para também lhe ajudar, de uma certa forma, lhe mostrando o que você está fazendo de errado. Então, depois que você tiver todas essas formas de ajuda e você se decidir pelo Eterno, então os anjos do Eterno vão cercar você, vão tomar conta de você, vão cuidar de você. E o Espírito Santo vai preparar você para você participar do arrebatamento. É assim que acontece o julgamento diante desses dois canais e da palavra do Eterno. É assim que acontece. A sua decisão for por obedecer, inclinar para o Espírito, a obediência à palavra, a salvação à vida eterna. Então você vai ter os anjos que vão lhe ajudar, de certa forma lhe mostrando certo e errado. Você vai ter o Espírito Santo que vai lhe incomodar, lhe constranger, lhe mostrando certo e errado. E você já tem os próprios canais que lhe orientam o que você tem que fazer. Então você inclinar para essa obediência à palavra, o lado espiritual à palavra. Os anjos do Eterno vai cercar você e vai cuidar de você. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar a sua salvação, para que você possa subir com o Espírito Santo. E isso vai estar decidido perante Satanás e os demônios, porque eles verão a sua escolha, eles verão a sua inclinação para o Espírito, a sua obediência para a palavra. Então isso será algo que os demônios verão as suas obras de inclinação para a obediência à palavra. Então, da forma que o Eterno esclarece, não tem como você ter uma obediência ao Eterno que os demônios não vão ver e não vão saber que você não está obedecendo o Eterno. Os demônios verão a sua inclinação, a sua obediência, e como os anjos estão em sua volta, lhe guardando, lhe livrando, e o Espírito Santo lhe ajudando. Os demônios verão, porque isso acontecerá no mundo espiritual, em volta de você. Então, a sua inclinação para a obediência à palavra, o resultado é no mundo espiritual. Os demônios verão a sua escolha, verão a sua decisão e verão os anjos do Eterno em volta de você e o Espírito Santo lhe ajudando você conseguir continuar a se manter na obediência. Caso contrário, você escute o canal, você não leve a sério, você não se importe, você não liga, você não está nem aí, você inclinou para a sua carne, continuou obedecendo a sua carne, agiu como se nada tivesse acontecendo, mesmo depois de entender tudo, compreender tudo, saber tudo. Você agiu de uma forma que é como se fosse uma pessoa irracional, não tem noção do que você está fazendo, não tem discernimento do que você quer para você. Então os demônios verão a sua decisão, entenderão que você escolheu eles, você escolheu a morte, você escolheu o lago de fogo, a segunda morte. Então os demônios, é eles que vão ficar do seu lado, é eles que vão ficar em volta de você, é eles que te atribularão, é eles que te perturbarão, é eles que te angustiarão, é eles que te darão uma vida horrível,
infeliz, frustrada, atribulada, aflita, desesperada, sem paz, e assim serão os seus dias na terra. Desse jeito que o Eterno está te falando, por desprezar a salvação e a vida eterna. Então, os demônios causarão em você uma sensação de estar tudo bem, de paz, de alegria, de felicidade, só para você se manter do jeito que você está. Mas você não vai estar feliz. Você vai estar infeliz, frustrada, angustiada, amargurada, infeliz, problemática, com uma vida frustrada, camuflada, querendo mostrar que está tudo bem, mas não está. No seu interior não está nada bem. Você está infeliz lá dentro. Porque os demônios farão isso com você. Porque os demônios é o reino da morte. Não tem condição de você ser feliz, morta, no meio dos mortos, com os demônios, que é a própria morte. Não tem condições deles te trazer nenhuma felicidade, nenhuma paz, nenhuma alegria. A morte é destruição. Você vai estar destruída por dentro, acabada, arruinada por dentro. E por fora, um fingimento e uma farsa, querendo fingir e disfarçar que você está bem, mas você não está. E não tem condição de estar, porque a morte não traz nada de sentimento bom, nem de alegria, nem de paz, nem de felicidade. A morte é destruição. A alma está arruinada, destruída, acabada. E o Eterno ainda lhe dá uma boa notícia. Caso os seus dias na terra não se complete e você parte para a eternidade, porque os seus dias se completam na terra e você ouviu o canal, teve a oportunidade de ser salvo ou salva, mas você ignorou, desprezou, seguiu sua vidinha na carne como se nada aconteceu. Você partir durante esses dias, então você vai descer direto para o lago de fogo. Você nem está enganada ou enganado, porque se você vier a ouvir esse vídeo, o que o Eterno está falando nesta noite, se você for uma pessoa que os seus dias já está chegando ao fim e você se deparar com esse vídeo e você ignorar, desprezar e você agir como se ninguém falou com você, você não sabe de nada, e chegar o seu dia de você desencarnar, você partir para a eternidade, então você já desce para o lago de fogo. E você vai lamentar por toda a eternidade você ter desprezado esse vídeo que você ouviu e você ter desprezado os canais. Então, para esse que vai partir por agora, é a advertência que o Eterno dá. Você desprezar esse áudio e você desprezar esse canal. Você vai lamentar por toda a eternidade, no lago de fogo, a chance que você teve e você perdeu. Então agora o Eterno vai falar para os que não vão partir por esses dias, os que vão ficar até depois do arrebatamento. Então o Eterno fala para vocês que vão ficar até depois do arrebatamento, que ouviu o canal, até ouviu alguns vídeos, até entendeu exatamente o que deveria ter entendido sobre participar do arrebatamento ou ser deixado para trás. Mas mesmo assim não deu a mínima nem para participar e também não se importou que ia ser deixado para trás. Então o Eterno fala com você que foi deixado para trás. A única chance que você vai ter, a única oportunidade que você vai ter, vai ser você voltar para esses dois canais. Você vai voltar atrás para o mesmo caminho que um dia você conheceu e você desprezou. A sua chance, a sua oportunidade de conseguir ainda a sua salvação, a sua vida eterna com o Eterno, é você voltar o seu caminho de volta e vir para esses dois canais. E a palavra. Então, quando você voltar para esses dois canais, você vai ouvir tudo de novo, você vai entender tudo de novo, mas agora você não voltou para você participar do arrebatamento, agora você voltou porque você ficou. Então você vai entender tudo. Que você vai ter que dar a sua vida, que você vai ter que morrer pela sua fé, que você vai morrer pelo nome de Yahushua. Você vai ser sacrificado, sacrificada pelo nome de Yahushua e você não vai negar esse nome. Você negar esse nome durante a sua tortura, porque o Eterno ainda te adverte. Os demônios vêm para a terra e quem vai te torturar para você negar o nome de Yahushua são eles, os próprios demônios, os deuses das religiões, que enganaram vocês com religiões. Então eles virão e eles torturarão vocês, porque eles querem que vocês neguem a fé de vocês no nome de Yahushua, o Salvador, o Libertador e Yahushua, a revelação do Eterno, o Eterno Criador.
porque ele quer levar vocês para o lago de fogo. Então vocês negar o nome de Yahushua durante essa tortura, aí vocês estão perdidos por toda a eternidade. Vocês descerão para o lago de fogo. Realizarão o sonho deles, que é ver vocês condenados à segunda morte. Mas aquele que resistir, que aprendeu nos 2 canais exatamente o que tem que ser feito, se alimentou da palavra, se encheu da palavra, a palavra entrou, a palavra tomou ele, e ele estava preparado pela palavra para dar a vida. Então durante a tortura, durante qualquer situação que os demônios coloque ele ou ela e não negar o nome de Yahushua e morrer por esse nome, aí os anjos levam essa alma. Aí você será salvo. Então assim é a sua salvação. O tribunal do Eterno, que está armado no mundo espiritual, o qual você não vê, mas o Eterno vê, os anjos vê, os demônios vê, Satanás vê, vai desarmar com a sua decisão. Desarma para você se você for para o lago de fogo. Desarma para você quando você subir com o anjo do Eterno. É assim que seguirá o julgamento de vocês. A escolha de vocês, a decisão de vocês. Então é vocês que decidem se vocês vão subir ou se vocês vão descer. Mas o Eterno está observando, os anjos estão observando, os demônios estão observando, Satanás está observando. Se vocês vão escolher Satanás e os demônios, ou se vocês vão escolher o Eterno e os anjos. Se vocês vão escolher por morada eterna o lago de fogo, a segunda morte, ou o reino do Eterno. O Eterno quis esclarecer isso para que não haja dúvidas e vocês entendam exatamente o que é o julgamento pela palavra do Eterno. O julgamento segundo a palavra do Eterno. É em vida, é aqui, agora, conforme vocês decidirem, conforme vocês escolherem, conforme vocês obedecerem, porque vocês vão entender nos 2 canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, a questão da inclinação para a carne, a questão da inclinação para o espírito, a questão da inclinação para a vida, a questão da inclinação para a morte. Então vocês vão dar o fruto de obediência a vocês e o Eterno está observando. E vocês serão julgados diante da palavra do Eterno, que é o juiz que julga retamente, segundo a escolha de vocês. É assim que se fará. É assim que será feito. Então vocês não se façam de vítimas, não se façam de inocente, não se façam de pobrezinhos, nem de coitadinhos, para vocês não tomar a decisão errada e lamentar por toda a eternidade no lago de fogo a escolha de vocês. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Então, nesse dia, quando Yahushua vir nas nuvens com poder e grande glória, haverá sim um grande foco de luz, onde todos que estiverem sobre a terra vão vê-lo. E quando acontecer o tribunal do trono branco, ali se completará a palavra que diz, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Quer dizer o quê? Que desde Adão até o último homem vão estar lá no mar de vidro e todos vão ver ele. Só nesse dia vai completar essa palavra.